Fala pessoal, dando sequência aqui ao conteúdo de coleções, hoje a gente vai falar sobre algumas estruturas de dados que têm um comportamento bem particular, os set, tá? Que são conjuntos, certo? Se vocês retomarem o nosso pensamento da aula passada, nós fizemos ali um código para filtrar uma ArrayList, removendo todos os elementos que eram iguais a 3, tá? E aí nós vimos que nós já deparamos com um problema que o for each normal não consegue fazer. Ele dá aquele erro de concorrência, tá? Aí nós tivemos que fazer um iterador para percorrer essa coleção e remover aqueles caras, certo? Por quê? Nós não queríamos ter aqueles elementos ali dentro. Agora vamos pensar numa situação bem parecida, que seria o caso da gente não admitir valores duplicados. Então, nesse caso aqui, nós temos a coleção dois valores iguais a 3 aqui, né? Mas vamos pensar que a gente tivesse mais, né? Deixa eu colocar, copiar e colar esses caras aqui, ó. Então, nós temos agora 3 valores iguais a 3. Nós temos o 1 duplicado e o 4 também está duplicado, né? Então, várias cópias do mesmo valor ali dentro. Vamos pensar que a gente não possa admitir isso no nosso sistema, que tem que ser um valor único dentro daquela coleção. Um cadastro, a pessoa, por exemplo, não vai ter 2 cadastros ali dentro, tá? Então, o que a gente pode fazer? Nós podemos filtrar essa coleção e remover todos os elementos duplicados, ou toda vez que eu for inserir um novo valor, eu posso ir lá e verificar, através daquele método contains que eu mostrei na aula passada, ver se já tem aquele valor, não adiciona. Se não tem, deixa ele adicionar. Então, tratamentos manuais que a gente poderia fazer, né? Ou a gente pode simplesmente utilizar uma estrutura de dados que não admita duplicados. Tá? Então, os sets, eles têm essa particularidade. Você nunca vai ter um valor duplicado ali dentro, tá? Então, nenhuma implementação da interface set permite duplicação de objetos. Então, aqui nós temos uma ArrayList, se a gente executar, vai estar tudo duplicado, né? Porque a gente adicionou vários elementos iguais ali dentro, né? Então, vou fazer o seguinte. Eu vou mudar esse cara aqui para a implementação treeset, tá? Então, é uma implementação baseada em árvore. Eu já vou comentar um pouco para vocês sobre isso. Então, eu simplesmente mudei de ArrayList para uma treeset, tá? Se a gente executar esse cara aqui, olha só o que aconteceu. Automaticamente os valores duplicados sumiram. Não é que sumiram, né? Ele não deixou adicionar, ele simplesmente ignorou aquilo e seguiu viagem, né? Ele não permite elementos duplicados, tá? Todos os sets fazem isso. Qualquer estrutura que termine com set, então hoje a gente vai ver treeset, hashset e linked hashset, as três têm a mesma característica. Todos os sets não permitem elementos duplicados, tá? Como que funciona o armazenamento desses dados aqui em relação a essa cópia, que ele não permite ter uma cópia de dados? Ele compara. Automaticamente, quando você vai inserir alguma coisa, ele compara, tá? Mas aí eu pergunto para vocês, e se nós tivéssemos aqui uma classe pessoa, tá? E a gente quisesse adicionar pessoas dentro dessa treeset. Como que ele vai saber se uma pessoa é igual a outra ou não, né? Para saber se aquela pessoa já está lá dentro. Ele poderia comparar objetos puros, né? Deixa eu só complementar essa classe aqui. Eu vou criar aqui um private int cpf private string nome, só para a gente ter alguma coisa a mais aqui nessa classe e ela não ser vazia. Tá? Então cpf nome. E eu vou criar um toString aqui só para imprimir esses caras, tá? Então assim, pessoal, como que a treeset vai saber se aquela pessoa já existe ou não, tá? Vamos fazer um teste do jeito que tá aqui. Eu posso vir aqui e criar uma nova pessoa direto já no método add, né? Então o CPF desse vai ser 1 e o nome é fulano. Tá, beleza. Eu posso vir aqui criar o 2, que é o ciclano. Vou fazer só 3 aqui por enquanto. Esse aqui é o Beltrano. Porque os anos terminaram, eu só lembro do fulano, ciclano, Beltrano. Então 3 tá bom. Então se a gente adicionar esses caras aqui, evidentemente funciona, né? Opa, olha só, não funciona, né? Ah, tá.
O Java já está se adiantando, eu ia fazer isso agora. Enfim, pessoal, o que aconteceu aqui? Nós adicionamos 3 objetos diferentes aqui, só que nós poderíamos ter cometido um erro. Nós poderíamos ter feito isso aqui, ó. Eu estaria adicionando um novo objeto com os mesmos dados do fulano, mesmo CPF e mesmo nome. Como é que o Java vai diferenciar as duas coisas? Ele não diferencia, ele não sabe a diferença. Tá? Então, inteiros ele sabe que o 1 é diferente do 2 e assim por diante. String ele também sabe, ele compara por caractere, certo? Agora, se nós criarmos a nossa classe, aqui no caso pessoa, olha só, o Java está dizendo que isso aqui não pode ser feito um cast para comparable, ou seja, esse dado não é comparável, eu não sei comparar as duas coisas. Ah, poderia comparar objeto a objeto, endereço de memória, poderia, só que não ia dar certo, porque aí vocês concordam que o primeiro new pessoa que eu fiz aqui é um objeto, o segundo é outro objeto, embora tenha os mesmos dados, mas são 2 objetos diferentes. Então o Java não ia saber que é a mesma pessoa, certo? Então por isso, tudo que você vai colocar dentro de um set precisa ser comparável, tá? Então nós temos 2 formas de fazer isso, tá? Depois eu deixo o link no meu site, ali eu tenho um tutorialzinho bem completo como fazer isso, tá? Nós podemos fazer o seguinte, ele está enchendo o saco aqui que nós não somos comparáveis, né? Então eu posso vir aqui, ó, implements comparable, tá? Quero ser comparável com o quê? Eu quero implementar um método para dizer para o Java, olha, pessoa a gente compara assim, tá? De acordo com isso aqui ou aquilo lá, a gente compara esse tipo de objeto. Aí a gente vai dizer para o Java como ensinar ele a comparar pessoas, para ele saber se é igual ou se é diferente, tá? Eu estou comparando pessoa, eu preciso comparar pessoas com pessoas. Então ele vai implementar um comparable de pessoa, tá? Se a gente mandar implementar esse método, ele automaticamente vai criar para nós aqui, ó, um compare to, ou seja, eu, objeto pessoa, estou me comparando a outro objeto pessoa, que é o, tá? Então, eu estou criando um método de comparação. E aqui dentro desse método de comparação, nós precisamos ter um critério para dizer se o objeto atual, eu, né, esse objeto que a gente está mexendo aqui, comparado a outro objeto, se ele é igual, tá? O Java, por definição, ele já nos pede algumas coisas aqui para garantir que esse método compareTo funcione também em métodos de ordenação. Então, existe uma especificação que diz o seguinte, se os objetos são iguais, esse método tem que retornar 0. Se o primeiro objeto, né, eu no caso, sou menor ou eu venho antes em uma ordenação em relação ao outro, então eu tenho que retornar um número negativo, né? Então um inteiro negativo se ele vem antes, 0 se ele é igual, ou um número positivo se esse objeto é maior ou tem que vir depois em outro, né? Para nós aqui no nosso caso da TreeSet, que a gente só quer eliminar duplicados, apenas retornar 0 quando os 2 objetos são iguais já resolveria. Mas vamos fazer uma implementação completinha aqui para servir para todos os casos. Vocês vão ver que interessante, os objetos eles vão acabar ordenados também, né? Isso é uma característica da TreeSet. Então vamos lá. Voltando ao nosso código aqui, ele já traz o return 0 por padrão. Então ele assume que todo mundo é igual a tudo. Tá? Então o que nós teríamos que fazer aqui? Vamos supor que a nossa comparação seja por CPF. Então, se o CPF é o mesmo, é a mesma pessoa, né? O nome nem sempre, né? O nome, às vezes, tem pessoas com o mesmo nome. Mas vamos lá. Se o CPF... Vamos até deixar aqui, ó, this.cpf. Se o meu CPF é igual ao CPF da outra pessoa, então o que significa? Que são iguais. Então, eu retorno 0, tá? Vamos colocar aqui um else if. Aliás, não precisa nem else if, né? Porque nós temos o return antes ali, né? Então ele nunca vai passar desse ponto. Então, se o meu CPF for menor do que o CPF da outra pessoa, então se ele for menor, vamos dizer que ele tem que ser colocado antes, né? Então, para ser colocado antes, ele tem que retornar um número negativo, né? Então,
return menos 1 aqui, por exemplo, né? E no final, se ele não é nem igual e nem menor, ele só pode ser positivo, né? Então, eu vou retornar 1 aqui, tá? Isso aqui é um cálculo bem mal feito, tá, pessoal? A gente já vai ver que dá para melhorar isso aqui. Mas, enfim, vamos fazer o teste aqui só para ver se ele resolve esse erro, né? Agora nós temos aqui o compare to. Olha só o que ele fez aqui. O fulano, que era o CPF1, foi o primeiro, depois o CPF2 e o CPF3. E reparem que ele não repetiu o fulano, né? Se nós invertermos isso aqui, vamos fazer uma bagunça aqui só para ver. Opa. Vamos ver se ele está ordenando da forma correta. Ó, CPF1, CPF2, CPF3. Então, ou seja, tanto faz a ordem que eu adicione as coisas aqui, ele tira o duplicado e ordena ao mesmo tempo. A Triset faz isso, tá? Eu falei para vocês que aquele código estava bem porco, né? Tava, realmente tá. Esse código aqui, pessoal, eu fiz desse jeito para vocês entenderem que nós temos 3 casos diferentes, tá? Depois que vocês pegarem um pouco de domínio aqui, vocês podem perceber que se eu estou retornando um número positivo quando é maior, negativo quando é menor ou zero quando é igual, eu posso simplesmente fazer... agora talvez eu erre a ordem aqui, mas daí a gente corrige fácil, né? Eu simplesmente posso fazer um CPF menos o outro. Vamos conferir aqui. Ó, se o meu CPF for igual ao outro CPF, 2 números iguais, um menos o outro, 0. Se o meu CPF for maior do que o outro, sempre vai sobrar alguma coisa positiva, né? Então, por exemplo, 4 menos 2, sobra 2 positivo. Então, ele vai retornar um número positivo. Se o meu CPF for menor que o outro, se for 2 menos 4, vai dar menos 2, então ele vai retornar um número negativo. Então, em uma linha, a gente resolve essa questão dos ifs aqui, né? Então, esse é um cálculo bem característico de compare to e comparable e comparator, tá? Então, ele funciona da mesma forma, né? As duas coisas fazem o mesmo trabalho, só que aqui é mais simples, né? Tranquilo, pessoal? Por que as coisas estão ficando ordenadas aqui? Eu falei para vocês que é uma característica da TreeSet, tá? Isso vocês vão ver mais para frente nas disciplinas aí de estrutura de dados, que as árvores elas podem ser ordenadas ou não, né? Tem árvore que não é ordenada, mas a TreeSet ela é baseada numa árvore rubro-negra, uma red-black, tá? Essa é um tipo de árvore fantástico, muito bem bolado, que os dados sempre ficam ordenados ali dentro e ela sempre está balanceada, ou seja, imagine o seguinte, nós estamos procurando dentro dessa coleção o número 11 aqui, ó. Se fosse uma lista, eu teria que ir um por um, tá? É o 11? Não. É o 11? Não. Até encontrar o 11, não é? Numa árvore, eu consigo fazer algumas quebras e pular elementos. Então, por exemplo, comparando com o primeiro aqui, ó, o 11 é maior ou é menor? É maior que o 7, então eu vou para a direita. É maior ou menor? Ah, é menor, então eu vou para a esquerda. É maior que o 10 ou menor? É maior, então eu vou para a direita. Putz, encontrei. Olha só, 1, 2, 3 pulos eu encontrei. Agora imagine se eu tivesse que ir um por um, percorrer tudo isso aqui. Eu teria que dar muito mais pulos e comparar muito mais vezes, né? Então imagine uma árvore gigantesca. Então eu consigo diminuir ordens ali de grandeza na busca, né? É muito mais eficiente, né? E de quebra ela é uma árvore que está ordenada, porque se eu percorrer todo mundo em pré-ordem, eu tenho a ordenação já pronta, né? Então eu não vou me adentrar muito porque isso é um assunto lá da disciplina de estrutura de dados. Mas deu para ver que nós matamos 2 coelhos com uma cajadada só, né? Nós temos ordenação e não temos elementos repetidos. Agora pensa o seguinte, você não se importa com a ordenação, tá? Você quer simplesmente armazenar objetos sem ter duplicados da forma mais rápida possível, tá? Então, uma árvore ela tem esse custo de processamento para ela se ordenar e para ela se manter naquela estrutura, tá? Se vocês quiserem armazenar da forma mais rápida possível, existe uma estrutura chamada hashset, tá? Então ela é baseada numa tabela hash, só que ela tem um porém, tá? Ela faz a mesma coisa que o set e guarda as coisas sem duplicar elementos, tá? Só nós temos um detalhe. Se eu tentar executar aqui do jeito que está, primeiro, eu perco a ordem das coisas, porque agora ele não armazena mais ordenado igual uma árvore, tá? E olha só, ele está admitindo valores duplicados. Por quê?
A hash set é baseada numa tabela hash. A tabela hash não usa o comparador, tá? Então o que a tabela hash usa? Ela usa o método equals e também o método hashcode, tá? Então esses caras aqui na IntelliJ, você pode deixar simplesmente o Java gerar automaticamente, só usando next, next, finish ali. O que ele vai fazer? Ele vai verificar se a hash do teu objeto é igual a hash do outro, tá? Então ele vai refazer essa hash e fazer a comparação em cima disso, né? E o equals vai comparar campo a campo. Então, se for o mesmo objeto, ele retorna que sim, são iguais. Se for da mesma classe, aliás, se forem de classes diferentes, já retorna false. E se não, ele compara campo a campo, né? Então, o CPF é igual ao CPF e o string igual a string, né? Então, ele faz essa comparação automaticamente aqui para vocês, né? Nós poderíamos aqui, se nós quiséssemos simplificar, simplesmente verificar aqui se o outro objeto .cpf é igual a CPF, né? Então, o nosso equals aqui seria bem mais simples, né? Opa, ele sumiu com o pessoa aqui. Ele fez um cast, né? Tudo bem. Então, se nós quiséssemos simplificar esse método, eu assumiria que se o CPF é igual, então os objetos são iguais, tá? O hash não tem o que fazer, tá? Esse aqui, ele vai gerar um valor bem grande que descreve esse objeto. E toda vez que você muda qualquer coisa naquele objeto, a hash muda, certo? Então, aqui nós temos todos os métodos agora, né? O comparador, que serve para as árvores e para os algoritmos de ordenação, o equals, que compara a partir do CPF, e o hashcode ali, que é único de cada objeto, né? Se nós tentarmos executar agora, sumiu, né? Então agora ele até voltou à ordem aqui, né? Ele conseguiu fazer a ordenação, mas foi por acaso, tá? Então se a gente adicionar mais coisas, nem sempre vai ser a mesma ordem, tá? A tabela hash, ela não garante ordenação, certo? Deixa eu tentar adicionar mais um cara aqui só para ver. Vai ser o 4, que é o Beltrano 2. Né? Ó, o 4 ficou antes do 3, tá? Então, a tabela hash não tem ordenação. Então, trisset, se vocês precisarem manter a ordem e tirar elementos duplicados, na trisset, se você implementar só o compare_to, já está de bom tamanho. Ela consegue se virar, tá? A hashset ela é muito mais rápida, mas ela tem esses poréns de você precisar implementar o equals e o hashcode também, tá? E o que mais, pessoal? Para a gente finalizar aqui, nós temos um cara que se chama linked hashset, tá? O que é esse cara? Ele é uma hashset, tem a velocidade de uma tabela hash, só que ao mesmo tempo ele tem junto uma lista conectada. Então ele tem uma lista em paralelo à hashset. O que a gente ganha com isso? A gente ganha que ele é rápido nos acessos e ao mesmo tempo ele elimina duplicados, porque ele é um set, e a gente consegue manter a ordem de inserção. Então, olha, eu inseri o 2, depois eu inseri o 3, o 1 eu inseri duplicado, não tem problema, ele tirou um fora, né, uma das ocorrências, e o 4 ele deixou por último. Então, a ordem que eu coloquei as coisas na estrutura é a que vale, tá? Então, pessoal, essas demonstrações que eu fiz aqui foram para mostrar justamente esses 3 tipos de estruturas, né? Nós temos a trisset, nós temos a hashset e a linked hashset. Numa eu mantenho ordem de acordo com o comparador, então sempre o que vale é a ordenação que a árvore vai fazer. Na outra eu não tenho ordenação nenhuma. E na última eu tenho ordem de inserção, tá? E todas elas removem elementos duplicados desde que você implemente os métodos certos aqui, né? Então esses 3 métodos aqui são a base dos conjuntos, dos sets. Beleza, pessoal? Então qualquer dúvida vocês entram em contato.